de produção. Então, quais são os principais preços dos fatores de produção? Primeiro, os salários. Depois, o preço das próprias matérias-primas usadas. Ok? Eu poderia colocar aqui juros, por aí vai, certo? Mas os juros não necessariamente vai ser aplicado na produção. Mas eu poderia colocar aqui, daria o mesmo efeito, certo? Então, por exemplo, se o aumento dos salários, se ocorre um aumento de salários nesse setor, a oferta diminui. Por quê? Ficou mais caro produzir utilizando o mesmo preço de referência, certo? Então, por exemplo, se o preço fosse P1, R$5, certo? Ele tinha uma estrutura de custos. O preço seria o quê? O salário, né? O preço da mercadoria. Ele teria uma estrutura de custos X. Aumentou os salários, aumenta o custo de produção, independente do preço da mercadoria. Vai ter que produzir mais e vender mais para absorver a... Não, o que acontece? Vai ter que produzir mais Ele para não vender vai... só. Exatamente. Ele vai ter que produzir muito mais unidades, tá certo? Para compensar o aumento de custo. Em outras palavras, ele vai fazer o seguinte: naquele preço, ele está ofertando uma quantidade menor do que no preço anterior. Ou seja, antes do aumento de salários, o custo dele era menor, ou seja, era mais lucrativo vender do que depois do aumento de salários. Certo? Como está mais caro produzir, independente do preço, a quantidade cai. Então sai para P1 para P2. Isso vai acontecer se a gasolina aumentar de preço. Isso vai acontecer se a matéria-prima dele ele utiliza em produção também cai de preço, aumento de preço. Certo? Qualquer aumento de preço dos insumos, dos fatores produtivos, provoca uma redução da oferta na economia, no mercado. Isso ficou claro, gente? Beleza, né? Então, aqui está claro. Por outro lado, quando a gente tem uma melhoria, ou seja, avanços tecnológicos no setor, em geral, esses avanços aumentam a produtividade. Então você consegue produzir mais com a mesma quantidade de insumos, tanto de trabalho quanto de matéria-prima. Isso reduz o custo, o que faz a oferta aumentar. Como fica mais barato produzir, né, com preço, ele pode produzir mais. Ele pode produzir mais ao mesmo preço vigente. Certo? Isso, um exemplo assim, aquela bolada uma boa de tamanho, quantidade de ingredientes, mas assim, sabe, uma ração que cobra mais e vai acabar pesando mais. Exatamente. Ele consegue produzir mais com a mesma quantidade de insumo, mesma quantidade Que ele tem de produzir. Isso. Sem Então, precisar expandir. Por exemplo, um exemplo que é muito usado na parte da engenharia da produção. Em geral, aquelas fábricas lá da agora, elas tinham um grande desperdício de pano. Um grande desperdício de pano. Conclusão, elas sempre tinham que comprar mais panos que realmente elas precisavam. Elas dispensaram muito pano, então aquilo ali aumentava o custo delas. Aí o cara chegou e fez um desenho de uma máquina, ou fez uma série de moldes que aproveitavam ao máximo aquele rolo de pano que eles tinham. Conclusão, eles precisaram gastar menos com panos, puderam produzir muito mais. Então, se o preço não diminuísse, a lucratividade desse setor ia aumentar consideravelmente, só por conta do aumento de produtividade. Por conta de um avanço tecnológico, uma máquina que
desperdiça menos pano. Certo? Melhorou o processo produtivo. Agora tem outro fator, esse aqui, o número de firmas. O número de empresas no mercado. Certo? Se o mercado tinha condições, por exemplo, de produzir, vou chutar um número, lá no Polo da Glória, tinha condições de produzir 20 mil peças de roupas por mês, chutando bem alto, certo? 20 mil peças, todas as empresas lá naquele Polo da Glória. Se de repente entram mais 20 empresas, a possibilidade, a condição de você produzir mais também aumenta. Porque são 20 empresas adicionais com capacidades produtivas diferentes que vão jogar mais produto no mercado. Isso faz a oferta do produto aumentar, só com a entrada de empresas novas. Certo? Isso aí vai depender da demanda. Depende da demanda. No caso aqui é só oferta. Então, depende da demanda. Será que tem mais oferta do produto que compensa? Tem. Em geral, o que acontece? A oferta, ela responde de forma defasada. Primeiro, acontece o momento de demanda. Aí começa a subir os preços. Está ficando lucrativo naquele mercado. Aí entra um monte de empresa. Mas antes, né? Geralmente é assim, o preço está aumentando naquele mercado lá, está ficando lucrativo, aí vem um monte de empresa querendo entrar naquele mercado. Aí o que acontece? Aumenta a oferta, às vezes o preço até cai. Ok? Beleza. Isso aqui ficou bem claro, né? Ou tem alguma dúvida? Vamos, gente. Sim, não, não sei. Carol. Tem não, professor. Carol. Não sei. Pô, cara. 20. Eu tenho dúvida. Falta um pedaço que eu não peguei. Explica. Preço dos fatores de produção. Isso quer dizer o seguinte: tudo que você utiliza para produzir um bem ou um serviço, se o preço dele aumenta, fica mais caro produzir. Certo? A qualquer preço da sua mercadoria. Certo? Então, por exemplo, você produz uma peça de roupa a R$30. Ok? Aí de repente os salários e o preço do pano também subiram de preço. Certo? Naquele preço a R$30, se você, vamos supor que ele seja fixo, preço fixo, você não consegue produzir a mesma quantidade, porque não é tão lucrativo. Certo? Você vai precisar assim, gastar mais para produzir aquela mesma quantidade. Aí as empresas não produzem. O que acontece então? A oferta daquele produto diminui, porque está ficando mais caro produzir. Certo? Suponhamos que a gente tem X reais para produzir. Se fica mais caro, esses X reais não é suficiente para produzir tudo. Aí, por exemplo, o aumento vai aumentar, o valor dela vai aumentar, ou vou ter que aumentar o preço ou procurar um outro produto acessível, né? Isso, ou tentar procurar um substituto. Mas, por exemplo, a questão do aumento de preço é uma questão relativa. Se você tiver poder de mercado, você consegue aumentar. Se você tiver poder de mercado, você consegue aumentar, repassar esse aumento para o consumidor. Certo? Em geral, quando aumenta, se aumenta só para uma empresa, aquela empresa está ferrada. Os outros não vão aumentar. Entendeu? Então, nesse caso aí, aumentou a matéria-prima e diminui a produção. Sim, diminui a produção. Vamos supor o seguinte: eu tenho 1 milhão para produzir no ano. Tem R$1 milhão disponível para produção no ano. Certo?
Se o preço das matérias-primas que você compra aumentou, você vai ter menos matéria-prima disponível, menos dinheiro para gastar no processo produtivo. Sendo assim, você vai produzir menos do que você produzia antes. Ficou mais claro? Aí, olha só. Beleza. A gente está falando de preço, né? De oferta. Então, qual é uma relação importante para a gente? Entender como que é formado o preço. A equação básica aqui desse preço, ele é preço é igual ao custo unitário mais o lucro unitário, imposto por produto, menos o subsídio. O subsídio é a isenção de um imposto, certo? Uma ajuda de custo, por aí vai, que o governo dá para os produtores. Quais são as nossas relações possíveis aqui nessa conta? Se eu multiplico o U aqui pelo Q, dá o custo total. Certo? Se eu tenho o lucro unitário vezes a quantidade total vendida, eu vou ter o meu lucro total. Imposto vezes quantidade, imposto total. Subsídio aqui, negativo, né? Subsídio total na mercadoria. O final, somando isso aqui tudo, eu tenho meu preço. Certo? Preço vezes quantidade, receita total, ou valor total da produção. Oi, carregou lá? Pô, gente, ri da piadinha que ele fez pra explicar a matéria ninguém. Certo? Só que esse custo, gente, ele também tem as suas particularidades. Tem as suas particularidades. A primeira delas é a divisão do custo total em custo variável e custo fixo. Essa é uma particularidade óbvia. Ou seja, aumentou a produção, o custo variável aumenta. A forma de nós informações possíveis, é uma forma mesmo, essas formas de relações possíveis, você pode mencionar, é uma forma mesmo de são possíveis. Ela tá querendo saber só fórmula, é só para explicar. Porque o preço não tem que ser negativo, no caso, se não porque isso mais negativo. Mas é somado. O subsídio nunca é maior que o preço. Ou maior que o imposto, às vezes. Não tem como você dar um subsídio maior que o imposto. Mas ela soma tudo não é negativo. Por quê? Porque isso aqui tem que ser menor. Isso aqui tem que ser menor. Certo? O imposto. O governo não pode dar um subsídio de uma coisa que não comprou, por exemplo. Não vai dar dinheiro diretamente para o empresário. Entendeu? Então, por isso que isso aqui nunca vai ser, essa soma aqui nunca vai ser negativa. Alguma dúvida em relação a isso aqui? Não é fórmula, né? É uma interpretação. Por que aquele RTOV Nossa, receita total é o quê? o que é isso aqui? VTP, valor total da produção. Lembra que vai tapar. Tá certo. Valor total da produção. Caraca, eu gosto de lembrar da matéria que eu comi. Essas relações aqui você vai fazer um exercício. Beleza, né? Agora vamos entender aqui o custo. Os custos totais. Aqui eu tenho uma equação de custo genérica, certo? O custo geralmente depende da quantidade produzida. Então, o custo de produzir qualquer quantidade, custo de quê? É igual ao meu custo variável unitário, ou seja, quanto que eu utilizo de matéria-prima, né, que varia com a minha produção, para cada produto produzido. Matéria-prima, trabalho,
né? Isso tudo para cada produto produzido. Então, se eu produzir mais, eu vou ter que usar mais matéria-prima. Os custos variáveis, vezes a quantidade que você produz. Certo? Então, se você produz 1000 sapatos, vai ter um custo variável total para aquela produção de 1000 sapatos. Se você produz 10.000, vai ter um outro custo variável. E o custo fixo não muda. Certo? A questão toda aqui agora é como que essa relação em termos médios ela ocorre. Ok? O que acontece aqui? Nessa forma aqui, eu tenho que dividir, quando eu quero achar um custo médio, um custo total médio, eu tenho que dividir a equação de cima pela quantidade. Então, custo total dividido pela quantidade é o meu custo unitário médio, custo médio. Certo? Custo variável dividido pela quantidade, eu anulo aqui os Qs, fica custo variável unitário. Custo fixo dividido pela quantidade, custo fixo médio. E aí, gente, tem a seguinte análise. Aqui são meus custos unitários. Certo? A ideia é a seguinte: para eu produzir um produto, a gente simplifica de uma forma que é o seguinte: eu vou usar mais ou menos a mesma quantidade, vou ter mais ou menos o mesmo custo de matéria-prima e trabalho. Por isso que o custo variável unitário ele é constante com a produção, com o aumento das quantidades produzidas, em termos unitários, por produto. Estou assumindo aqui que eu estou usando mais ou menos a mesma quantidade de matéria-prima e trabalho. O custo fixo, por outro lado, ele não vai aumentar. Então, quanto maior for a sua produção, menor vai ser o custo fixo médio. Ele vai sendo diluído pelos produtos que você está produzindo. Então, quanto maior esse produto, a sua produção, menor vai ser o custo médio e menor vai ser a pressão em cima dos preços. Isso faz com que os preços sejam cada vez menores com o aumento da produção. O que a gente chama de ganhos de escala. Né? Quanto mais você produz, menor o preço. Certo? Só que a gente sabe muito bem que uma empresa, uma indústria, tem uma capacidade de produzir limitada. E é esse ponto aqui que vai determinar, então, coloca aqui que é asterisco. Vamos supor que essa quantidade seja a quantidade máxima que a indústria consegue produzir com a máquina, com as pessoas que ela tem empregado. Com a maquinagem, a matéria-prima, etc. Certo? Se ela quiser aumentar a sua produção para além da capacidade de produzir dela, ela só vai poder aumentar com o aumento de custo. Então quer dizer o seguinte: eu estou utilizando o máximo da minha capacidade produtiva. Estou usando o máximo. Aí, por algum motivo, o dono lá da empresa descobriu o seguinte: pô, estão querendo comprar mais, estão querendo pagar caro por isso. Pô, vou dar uma esforçada aqui nas máquinas, nos equipamentos, né, pagar hora extra, para os caras produzirem. Pô, para produzir mais essa quantidade. Aí tem um problema, né? É hora extra, custo adicional. É o custo de manutenção da máquina. Você está sentando o pau na máquina. Mais do que ela aguenta. Certo? Às vezes você tem que antecipar a manutenção. Então isso tudo faz o meu custo aumentar.
custo médio. Por isso que ele tem esse formato de U. E aí, uma coisa que eu poderia pedir isso em uma prova facilmente é o seguinte: qual vai ser o meu ponto de custo mínimo dessa empresa? E eu poderia perguntar, por exemplo, qual é a capacidade máxima de produção dela? A mesma questão. Por quê? Porque ele me dá essas duas informações. O ponto de custo mínimo é onde você consegue produzir o máximo, que é a sua capacidade produtiva que consegue produzir. Que a sua capacidade instalada consegue produzir. Certo? Além daquilo, vai vir um aumento de custo da produção, que vai provavelmente aumentar o preço também. Então, peraí, quando eu tenho custo mínimo, é onde eu tenho a maior capacidade de produção. Na verdade, a gente chama de escala ótima de produção. É o melhor ponto para a empresa produzir. Certo? Qualquer ponto ali, dali para frente, a gente já chama que é ineficiente. Isso aqui é uma interpretação de economista. Qualquer ponto em que o custo não é mínimo, a gente diz que não é eficiente. Por quê? Porque os produzimentos gastam menos. Isso vai. Porque se eu aumentar aqui, o meu custo médio aumenta, e aí eu tenho que passar lá para o preço final. Né? Por quê? Está aqui no meu componente do preço. Se o meu custo médio aumenta, isso aqui tudo, a soma, né, vai ficar cada vez maior. Então o meu preço está aumentando. Então, o passado, o custo mínimo já é considerado ineficiente, produção ineficiente. Quer dizer que a gente está pagando mais do que deveria. Para produzir. Tá? Presente. Pode descontrair. Tá ali agora. Cadê o. Viu? Teve um céu. Gente, eu sei que não vai dar tempo, são 10 minutos para hoje, mas é o seguinte: alguns pontos que vocês deveriam estudar, assim, mais teóricos, tá? Teóricos. Aquela parte de estratégias, dá um foco na parte de discriminação de preços. Aquela discriminação de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Foca naquilo, certo? Outra parte importante daquela mesma matéria lá de estratégia, certo? Quais são os fatores que influenciam na competitividade? Essa é outra parte. E na parte de cálculo, dessa forma. A competitividade. A parte de cálculo, ok? Você tem que saber maximizar a função de receita e de lucro. Certo? Aquela formulazinha menos B sobre 2A, que é o ponto máximo. Vai usar a fórmula de Bhaskara, receita e lucro. Lembrando que lucro é receita total menos custo total. De Bhaskara? Eu vou colocar lá, receita, tudo, preço e quantidade, eu posso colocar. Tá bom, então. Qualquer boa ação da sua parte é bem-vinda. Aí, olha só, maximizar Ele vai falar mais alguma coisa? e receita e minimizar custo. Minimizar a função
Dá um oi pra câmera, Rômulo. Ô, professor, mais alguma coisa? Não.